Olá pessoal, hoje a gente vai resolver essa questão aqui, referente à lista de transformadores da semana 2. A questão diz o seguinte: os dados de placa de um transformador monofásico, que tem a taxa de transformação de 7,97 kV para 266 kV, com uma potência de 25 kVA, indicam que ele tem uma reatância de 7,5%. E pede para responder na letra A. A reatância insere o transformador em ohms, referida aos terminais de baixa e de alta tensão. Para a letra B, ele pede que, se três desses transformadores forem ligados em uma conexão trifásica estrela-estrela, calcule os valores nominais trifásicos de tensão do lado de alta e para o lado de baixa e a potência. Item 2. A impedância equivalente por unidade do banco de transformadores. Item 3. A reatância em série em ohms referida aos terminais de baixa tensão e a reatância em série, para o item 4, referida aos terminais de alta tensão. Como foi dito na letra A, ele pede para a gente calcular a reatância em série referida aos terminais de baixa tensão e de alta tensão. Primeiro vamos definir aqui quem vai ser nosso V base e nosso I base. Nosso V base, para o lado do primário, a gente vai utilizar como referência os próprios dados do transformador, que é de 7,97 kV. O mesmo a gente vai utilizar para o V base do secundário, só que a gente vai utilizar aqui 266 volts. O nosso S base ele vai ser comum para os dois lados, e ele vai ser igual a 25 kVA. Dessa forma a gente consegue calcular o I base do primário e o I base do secundário, sabendo que S, a potência, é igual a tensão vezes a corrente. Então aqui a gente consegue achar duas coisas: o I base do primário, que vai ser igual a potência dividido pela tensão. Então a gente vai ter 25 vezes 10 a terceira. E esse V base aqui vai ser o V base do primário. Então ele vai ser 7,97 vezes 10 a terceira. Isso aqui vai ser igual a 3,14 ampere. Enquanto nosso I base para o secundário, ele vai ser igual a 25 vezes 10 a terceira dividido por 266. Isso vai ser igual a 93,98 ampere. Com essas informações a gente consegue calcular o nosso Z base. O Z base do primário, ele vai ser igual ao V base do primário dividido pelo I base do primário. A gente vai ter 7,97 vezes 10 a terceira dividido por 3,14. E a gente vai obter um resultado de 2,54 kΩ. Já para o Z base do lado secundário, a gente vai ter 266 dividido por 93,98. Isso vai ser igual a 2,83 ohms. Com essas informações a gente consegue calcular quem é o valor real da nossa reatância em série, já que na questão a reatância em série foi dada em PU e era igual a 7,5%. Ou a gente pode escrever 0,075 PU. O valor real, que eu vou chamar de Z primário,
ele vai ser o seguinte, vai ser o valor em PU vezes o valor da sua base. Com isso aqui a gente vai conseguir duas informações. Para o Z primário, eu vou utilizar o Z base do primário, enquanto para o Z secundário, o valor da base, o Z base do primário, do secundário. Então a gente vai ter o seguinte, 0,075 vezes 2,54 vezes 10 a terceira. E aqui a gente vai ter 0,75 vezes 2,83. Para o Z primário, a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a 190,5 ohms. E para o Z secundário, a gente vai ter 0,212 ohms. Então está respondido aqui a letra A. Para a letra B, ele fala o seguinte: se 3 desses transformadores forem ligados em uma conexão trifásica delta-delta, ele pede para a gente calcular no item 1 os valores nominais trifásicos de tensão e potência. Calculando primeiro aqui a potência, eu vou ter o seguinte. Se eu tenho 3 transformadores monofásicos conectados entre si, eu vou ter o triplo da potência de um transformador monofásico. Então eu vou ter 3 vezes a potência que ele me deu, que foi de 25 kVA. Isso aqui vai resultar para mim uma potência de 75 kVA. Já para extensões eu vou ter o seguinte, como ele foi conectado em delta, o meu VAN ele vai ser o valor de pico da fonte vezes raiz de 3. Então aqui eu vou ter a tensão de fase do sistema. Então eu vou ter para o lado de baixa 7,97, desculpa, para o lado de alta eu vou ter 7,97 vezes 10 a terceira vezes raiz de 3. Isso aqui vai ser igual a 13,8 kV. Já para o lado de baixa, esse aqui é o lado de alta. Para o lado de baixo eu vou ter a mesma coisa. Então eu vou ter um VAN lado de baixa, o valor de pico vezes raiz de 3. Então eu vou ter aqui 266 vezes raiz de 3. Isso aqui vai resultar para mim uma tensão de 460,72 volts. Então minha nova taxa de transformação para o meu transformador vai ficar o seguinte. Vai ficar de 13,8 kV para 460,72 com uma potência igual a 75 kVA. Para o item 2, ele pede para a gente calcular qual é o valor da reatância em série, só que em PU. Como está em PU, o resultado vai ser o mesmo da questão dada, que vai ser de 7,5% PU. Ele não vai mudar. Para o item 3, ele pede para a gente calcular a reatância em série, só que agora com os valores reais, tanto para o lado de alta quanto para o lado de baixa. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer a mesma coisa que no primeiro. Então a gente vai calcular o V base do lado de alta. Ele vai ser igual a 13,8 kV, enquanto o V base do lado de baixa, ele vai ser igual a 460,72 volts. E o nosso S base é de 75 vezes 10 a terceira volt ampere. O I base vai ficar o seguinte.
ele vai ser igual ao S base dividido, lembrando que agora está em trifásico, então dividido por raiz de 3 vezes o V base. Então aqui a gente vai ter duas situações. O I base para o lado de alta e o I base para o lado de baixo. Para o lado de alta a gente vai ter 3,14 A, enquanto para o lado de baixo a gente vai ter 93,98 A, que trata do mesmo valor de base encontrado para a letra A, quando os sistemas ainda que se trata do mesmo valor encontrado para a letra A, que se trata do mesmo valor encontrado na letra A, quando o sistema ainda era um sistema monofásico. Dessa forma a gente vai ter aqui que o Z base para o lado de alta, ele vai ser o V base para o lado de alta dividido por raiz de 3 vezes o I base. Então a gente vai ter para o lado de alta 13,8 vezes 10 a terceira dividido por raiz de 3 vezes 3,14. Isso vai resultar para a gente um valor de Z base igual a 2.537,4 ohms. Já o Z base do lado de baixo, a gente vai ter que ele vai ser igual a 470,72 dividido por raiz de 3 vezes 93,98. Isso vai resultar para a gente 2,83 ohms. Dessa forma a gente vai ter o seguinte: para o lado de alta, a nossa impedância vai ficar Z, que é igual ao Z base de alta vezes o nosso Z em PU, ele vai ser igual a 190,305 ohms. Já para o nosso lado de baixo, eu vou ter a mesma situação. O nosso Z de baixa, ele vai ser igual ao valor de base dele vezes o valor em PU. Isso aqui vai ser igual a 0,212.